Era uma daquelas noites em que o ar parecia pesado, quase sufocante, como se o próprio vento estivesse escondendo um segredo sombrio. O silêncio das árvores era perturbador. Cada folha que caía fazia o chão ressoar com um estrondo sinistro. Mas o pior não era o silêncio, e sim a sensação que algo estava à espreita, me observando nas sombras. De repente, ouvi um uivo distante, mas forte o suficiente para fazer meu sangue gelar. Um som inumano, grotesco, que rasgou a tranquilidade da noite como um grito de agonia. E foi aí que soube. Ele estava por perto. A escuridão parecia ganhar vida, as sombras se moviam, e o medo começou a se espalhar pelo meu corpo como veneno. Eu estava no meio da floresta, cercado por nada além de árvores, arbustos e a incerteza de onde a fera sanguinária poderia atacar. Cada som parecia amplificado, como se o próprio chão estivesse sussurrando avisos. O lobisomem, aquele maldito monstro, estava solto. Ninguém sabia ao certo como ele surgiu, mas todos os rumores falavam de mortes bizarras, corpos rasgados, sangue escorrendo pelas ruas. E ali estava eu, no meio dessa caçada. Cada passo meu era uma mistura de pavor e determinação. A adrenalina corria nas minhas veias, suando frio, sentindo a presença de algo sobrenatural ao meu redor, mas não podia voltar. Não agora. Tinha que saber quem era essa besta, por que ela nos caçava e, mais importante, como sobreviver a essa noite de terror. A resposta estava em algum lugar adiante, e eu estava prestes a descobri-la. Eu não era ninguém especial, apenas mais um entre tantos que levavam uma vida simples numa cidade esquecida pelo tempo. Trabalho no campo, rotina tranquila, até monótona, mas aquilo mudou tudo. Me chamam de corajoso por estar no meio dessa caçada, mas no fundo era medo que me movia. Medo de perder mais pessoas, de ver o horror se espalhando como uma praga. E apesar de tudo, sabia que não estava sozinho. Ao meu lado estavam alguns dos homens mais durões da cidade, gente que cresceu lidando com as dificuldades, mas que nunca imaginou enfrentar uma criatura como essa. O mais próximo de mim era o Jonas, um cara quieto, mas com um instinto que todos respeitavam. Ele já havia passado por coisas que ninguém ousava contar em voz alta. A cada passo, ele mantinha a mão firme na espingarda, olhos atentos, como se soubesse que o pior ainda estava por vir. E havia também o Antônio, sempre com uma piada pronta, tentando aliviar a tensão, mas dava para ver o terror escondido atrás do sorriso. A cada estalo na mata, ele congelava por um segundo, os olhos arregalados, como se estivesse pronto para correr a qualquer momento. Apesar da bravura, algo estava fora do lugar. Jonas falava de noites em que o gado aparecia mutilado. Antônio contava sobre os gritos distantes que ouviu perto da fazenda. Pequenos detalhes que, aos poucos, foram formando um quadro sombrio. O medo era palpável, e a cada nova pista, ficava claro que aquilo não era um animal comum. Havia algo paranormal, bizarro, uma maldição que pairava sobre nós, e quanto mais próximos ficávamos, mais sentíamos que estávamos caminhando direto para a morte. A primeira vez que senti a presença dele, foi como se o ar ao meu redor tivesse congelado. Estávamos caminhando em silêncio, quando tudo parou. Os grilos, as corujas, até o vento se calou. O coração acelerou, e meus instintos gritaram para correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. De repente, um som seco e forte, como galhos sendo esmagados, ecoou na escuridão. Jonas apontou a lanterna, mas tudo o que vimos foi um rastro no chão. Algo enorme havia passado por ali e estava cada vez mais perto. Um arrepio percorreu minha espinha. O medo tomou conta de todos. Tentamos nos convencer de que era apenas um animal, talvez um lobo comum. Mas a forma como os galhos estavam quebrados, o cheiro forte de algo podre no ar. Sabíamos que aquilo não era normal. Antônio soltou um riso nervoso, tentando quebrar o clima,
mas dava para ver nos olhos dele que o pânico estava começando a se infiltrar. Eu queria acreditar que estávamos exagerando, mas a verdade era que, no fundo, todos nós sabíamos. O lobisomem estava ali, nos cercando, esperando o momento certo para atacar. Ainda assim, tentamos seguir em frente, como se nada estivesse acontecendo. Cada estalo, cada sombra mais longa parecia uma provocação. A escuridão parecia nos engolir mais a cada passo. E aí veio o segundo som, mais perto, mais brutal. Um rugido que fez o chão vibrar sob nossos pés. Dessa vez, não havia mais como negar. Algo muito pior do que qualquer um de nós poderia imaginar estava nos caçando, e já não era uma questão de se, mas de quando ele faria o primeiro ataque. Os eventos começaram a se desenrolar de forma rápida e brutal. A cada noite, a presença do lobisomem se tornava mais tangível. Um cão desapareceu, encontrado depois em pedaços, espalhado pelo campo. A sensação de pânico foi crescendo, assim como a intensidade dos eventos. Estrondos na floresta, algo se movendo nas sombras, e o constante sentimento de ser observado se tornaram a nossa nova realidade. O medo estava por toda parte, se agarrando a nós como uma sombra implacável. Dormir se tornou um desafio, e cada som, no meio da noite, era uma lembrança de que a fera estava à espreita. Com o passar dos dias, os ataques se tornaram mais frequentes e mais violentos. Encontramos rastros de sangue e marcas de garras em árvores. O terror se espalhou como uma epidemia pela cidade. As pessoas começaram a trancar as portas com medo, e os gritos de pânico eram comuns. Cada manhã surgia uma nova pista que parecia indicar que o lobisomem estava mais perto. Era como se ele estivesse brincando conosco, deixando pistas para nos torturar antes do ataque definitivo. Eu me encontrava lutando para manter a sanidade, dividido entre o desejo de entender o que estava acontecendo e a certeza de que o pavor estava apenas começando. A situação chegou ao ponto em que a tensão era palpável. Conversas sussurradas se transformaram em gritos de desespero, e até os mais corajosos começaram a mostrar sinais de fraqueza. Cada vez que alguém desaparecia, a sensação de impotência se intensificava. O lobisomem parecia estar sempre um passo à frente, aproveitando o caos que havia semeado. Não era mais uma questão de tentar entender o que estava acontecendo, mas de sobreviver ao terror que se desenrolava diante de nossos olhos. O que era uma noite de caçada havia se transformado em uma luta desesperada pela vida. Foi durante uma noite particularmente escura e silenciosa que a verdade se revelou em sua forma mais horrível. Enquanto tentávamos, sem sucesso, manter a calma, encontramos uma clareira iluminada apenas pela luz da lua. O cenário estava saturado com um cheiro metálico e nauseante, o tipo de cheiro que se grava na memória e se torna sinônimo de morte. E ali, no centro da clareira, estava a cena que mudou tudo. Um corpo mutilado, ainda quente, os olhos arregalados em um olhar de pânico eterno. A confirmação do horror era palpável, um lembrete brutal do que o lobisomem era capaz. Minha mente estava em frangalhos. A visão daquelas feridas grotescas se repetia como um pesadelo acordado. O desespero tomou conta quando Jonas, ao examinar o corpo, fez uma descoberta terrível. Uma marca peculiar na pele, uma runa antiga que parecia brilhar sob a luz da lua. A peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. O lobisomem não era apenas um monstro aleatório, mas uma entidade ligada a um ritual ancestral, uma força sobrenatural que havia sido despertada. A revelação foi como uma faca cravada em meu coração, um choque que me fez perceber que estávamos lidando com algo além da compreensão humana. A partir desse momento, o medo se transformou em um desespero absoluto. A realização de que não apenas a nossa cidade, mas nossas vidas estavam em jogo, fez com que a decisão se tornasse mais urgente. Precisávamos enfrentar a besta de frente, mas não antes de descobrir o que precisava ser feito para pôr fim àquela maldição.
Cada escolha se tornava uma questão de vida ou morte, e o pânico se misturava com a determinação. O lobisomem estava pronto para a próxima fase da sua caçada, e nós precisávamos nos preparar para o confronto final, uma luta que decidiria se haveria um amanhã. A noite do confronto chegou como um tormento inevitável, com a descoberta das runas e a revelação sobre a natureza sobrenatural da ameaça. Sabíamos que não havia mais volta. Armados até os dentes e com os nervos à flor da pele, nos posicionamos na clareira, onde o lobisomem tinha sido visto pela última vez. O vento parecia sussurrar advertências, e a lua cheia no céu era a única testemunha da nossa preparação. O suspense era palpável, como se o próprio ar estivesse esperando o momento de eclosão. Então, com um rugido que fez o chão tremer, ele apareceu. O lobisomem era uma visão de terror em sua forma completa, uma fera colossal, com olhos brilhando de uma fúria primal. A luta começou com um frenesi de movimento e sangue. Cada bala disparada, cada golpe desferido parecia apenas incitar mais a besta, como se ela fosse alimentada pela nossa agonia e medo. O confronto foi brutal, uma dança macabra entre vida e morte, onde a linha entre ser caçador e ser a presa se tornava cada vez mais tênue. No clímax da batalha, sacrifícios foram feitos. Jonas caiu, ferido mortalmente, e seu grito agonizante se misturou com o rugido da fera. Cada perda, cada grito, era uma facada no coração de todos nós. Finalmente, numa reviravolta inesperada, descobri a fraqueza da besta, a runa no corpo do lobisomem. Através de um esforço desesperado, consegui marcar o monstro com a mesma runa que ele havia deixado em suas vítimas. O lobisomem uivou em agonia e finalmente caiu, derrotado. Mas a vitória teve um preço terrível, e a noite estava longe de acabar. Enquanto o corpo do lobisomem jazia no chão, a clareira estava silenciosa, exceto pelos sons de nossas respirações ofegantes e pelo vento que parecia lamentar a carnificina que acabara de ocorrer. A vitória parecia amarga, marcada pelas perdas e pelo horror que havíamos testemunhado. Jonas não estava mais conosco, e a dor da sua morte era uma constante lembrança do preço pago para derrotar a fera. A cidade, embora agora aliviada, estava marcada para sempre por aquilo que aconteceu. A sensação de pavor e a imagem do monstro continuavam assombrando nossos pensamentos. Eu, no entanto, não conseguia me livrar da sensação de que o terror ainda não havia acabado. O lobisomem estava morto, mas a escuridão que ele havia deixado para trás parecia persistir. O que quer que tivesse trazido essa besta para o nosso mundo ainda estava lá, escondido nas sombras. Cada um de nós tinha a sensação inquietante de que a ameaça estava apenas adormecida, à espera de um momento para ressurgir. Cada estrondo na noite, cada sombra que se movia, fazia o medo voltar com uma força renovada. A última surpresa veio com um brilho na escuridão. Enquanto caminhava de volta para a cidade, vi algo refletindo na mata, uma runa semelhante àquela que havíamos usado para derrotar o lobisomem. Era como se alguém ou algo estivesse tentando nos dizer que o mal ainda estava presente, esperando. A sensação de que o terror não havia acabado me acompanhou, um lembrete constante de que, mesmo após a batalha final, a verdadeira luta pode estar apenas começando.